Pessoal do oitavo ano, eu tô fazendo essa videoaula, né, em PowerPoint aí. Eu vou salvar em forma de vídeo para vocês, para fazer a correção das atividades da segunda semana, daquele material do PET lá que vocês me enviaram, né? Eu tô usando essa forma porque eu achei que é mais didático de corrigir, ok? E lembrando, né, sempre, a hora da correção de atividades ela é importante, porque ela resume matéria, tira dúvidas. Então, é uma hora que a gente está revisando e estudando a matéria novamente, ok? Então, vamos lá para a correção. Vamos começar a correção, então, pela atividade 1, né? Observe o mapa mundi de densidade demográfica. Os tons mais escuros representam áreas com maior concentração de pessoas e áreas mais claras representam vazios demográficos. Bom, gente, nesse mapa que vocês estão observando aí, esses pontos mais escuros é onde tem maior densidade, ou seja, onde tem maior ocupação de pessoas por metro quadrado, né? Onde as pessoas se concentram. E onde está mais claro é onde que tem menor concentração. Por exemplo, se a gente pega o Brasil, né? Vamos olhar o nosso caso. A gente olha a região mais litorânea aí, mais próxima ao litoral, regiões sudeste, sul, né? E até a boa parte da região nordeste, a gente vai observar que elas são muito mais ocupadas, né? Ela vai ter uma concentração populacional muito maior do que as demais, ok? E assim por diante no mundo inteiro é assim, né? Por exemplo, se a gente pega lá a Groenlândia, né? A gente vai ver tá todo branco lá, né? Algumas partes, a Ásia, por exemplo, se a gente pega a parte mais sul da Ásia, onde está ali Índia, China, totalmente ocupado. A parte norte, bem ao norte, até por consequência das condições climáticas, né, do frio extremo, ela é muito pouco ocupada, beleza? Então vamos lá para responder as perguntas aí. Em quais continentes estão o maior número de habitantes? Quais continentes, gente? A gente pega primeiro a Ásia, né? A Ásia vai ser o continente com maior número de habitantes, né? E mesmo tendo uma extensão territorial grande, ela ainda tem uma densidade demográfica grande. Agora, olhando em relação à densidade demográfica, a gente vai observar que a Europa vem em segundo lugar, né? Não significa que ela é a mais populosa, mas o número de população em relação à área que é ocupada, pode reparar que a Europa está quase toda ela aí no mapa colorida de uma cor mais escura, né? Isso mostra que a densidade demográfica dentro do continente europeu é grande, ok? B. Descreva como se comporta a densidade demográfica no continente americano e africano. Bom, em ambos os continentes, essa densidade demográfica ela não se dá de forma igualitária, né? Ou seja, não há uma densidade demográfica em todo o continente, nem o americano, nem o africano, né? Tanto o continente africano quanto o continente americano são continentes bastante populosos, mas não povoados, porque a gente pode observar que vai ter algumas áreas deles que vão ter uns vazios demográficos, né? Vão estar mais claro aí no mapa, ou seja, tem uma densidade demográfica menor, né? No continente americano, região norte central do Brasil, né? Parte do Chile, da Argentina, né? Em outros países também vão ter esses vazios demográficos. Na África, uma pequena parcela ali no sul e uma grande parcela desse vazio demográfico no norte. Isso deve também, no caso do continente africano, ao deserto, né? Deserto Saara, um enorme deserto ali, e é óbvio que vai ter um vazio demográfico. Vai ter gente morando que vive no deserto? Sim, né? Tem as pessoas nômades do deserto, pessoas que tradicionalmente são nativos do deserto, mas vão ser em menor número, ok?
Então, esses dois continentes têm essas características. C. O que caracteriza as áreas com baixa densidade demográfica? O que caracteriza? Bom, por que tem as áreas que é baixa densidade demográfica? São alguns fatores. Por exemplo, se a gente pega na Ásia, no norte da Ásia, aí, né? Essa parte em cima e norte da Ásia. Por que há um vazio demográfico aí? Condições climáticas, né? São lugares inóspitos para viver, ou seja, um lugar difícil de se viver por causa do frio, extremo frio. Então, vai ter esse vazio demográfico. Mesma coisa no Canadá, né? Então, condições climáticas, né? A condição física, né, do lugar, ela pode fazer com que aquele lugar tenha um vazio demográfico. Por exemplo, a gente falou na questão anterior aí da parte norte do continente africano, se dá um vazio demográfico. Por quê? Por causa do deserto Saara. Então, questão física é uma, né, questão climática e de outros fatores físicos, e também pode ser questões econômicas, né, socioeconômicas, ou seja, umas áreas que vão chamar mais a população para estar vivendo nelas por causa de oferta de trabalho, condições melhor de vida, né? E em contrapartida, outras áreas que não, né? Que vão ter uma oferta de trabalho menor, né? Uma condição social e econômica pior e que não vão chamar muito a população. Então, vai ter um vazio demográfico nessas áreas. Por exemplo, a região central do Brasil e a região norte do Brasil, né, e parte da região nordeste também. Essas áreas não são economicamente muito ativas, né, quanto a região sudeste e sul, né, quanto as áreas mais litorâneas. Por isso elas têm um vazio demográfico maior do que essas outras áreas. No norte, né, na região norte, não só isso, mas também a questão física da presença da floresta amazônica faz que haja um vazio demográfico, ou seja, menos pessoas vivam ali até por causa da presença da floresta. Beleza? Então, questão 1 aí respondida. Bom, pessoal, então vamos corrigir agora, né, as questões 2 e 3. Para fazer, né, essas atividades aí, a 2 e a 3, tem que ler aquela tirinha da Mafalda, né, para responder. Não vou ler ela aqui de novo, você deve ter lido, né? É uma tirinha que fala da questão do crescimento populacional na Terra, né? E é uma sátira, assim como é comum, né, as tirinhas da Mafalda, ok? Então vamos lá. Atividade 2. A tirinha foi criada em 1993 e fazia previsão que chegaríamos a 7 bilhões de habitantes na Terra em 2023. Porém, em junho de 2017, 6 anos antes, ultrapassamos a marca. Cite 2 motivos que explicam a redução nas taxas de mortalidade. Bom, aí está citando as taxas de mortalidade, a redução delas, que faz com que haja um aumento da população, porque a taxa de natalidade continua, mesmo que elas caiam, elas continuam, e se aí você cai a taxa de mortalidade, essa população tende a aumentar muito, né? Quais fatores explicam isso? Bom, gente, investimento em serviços sociais, pode colocar isso. Precisa citar 2. Vocês podem colocar investimento em serviços sociais. Quais seriam esses serviços sociais? Saúde, educação, né, dentre outros, vários, né? Aí vem saneamento básico, tudo mais. Mas a gente pode colocar como um principal motivo investimento em serviços sociais. País que investe em serviços sociais, ele reduz a sua taxa de mortalidade, aumenta a sua expectativa de vida, ok? Atividade 3. O crescimento populacional apresenta outras preocupações mundiais, como a capacidade do planeta Terra em disponibilizar os diferentes recursos naturais. O que precisamos fazer para não levar à finitude os recursos naturais, ou seja, o que a gente pode fazer para que esses recursos não se esgotem, né? Não acabem.
não entre em extinção, prejudicando nós mesmos e principalmente as futuras gerações aí. Bom, é o uso, né, sustentável desses recursos. O uso sustentável significa o uso consciente, o uso responsável desses recursos. Não significa não fazer o uso deles, porque isso seria algo surreal, né, algo impraticável, mas é o uso consciente, é o uso de uma forma responsável, né, para que eles não acabem, né, e prejudiquem essas futuras gerações que a gente está falando aí, ok? Então, questão 2 e 3. Bom, pessoal, para corrigir as questões e as atividades 4 e 5, a gente tem que observar essa tabela aí, ok? Essa aí é uma tabela que mostra os países mais populosos do mundo. Então aí tá a China, aliás, né, em primeiro lugar aí. Então vem a Índia, vem a China, a Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Rússia, Paquistão, Bangladesh, Japão e Nigéria, ok? Então tem a população absoluta e a população relativa, né, que é aquela que dá a densidade demográfica. Então vamos lá. Atividade 4. Dos países apresentados, qual apresenta maior densidade demográfica? Descreva um motivo que leva a tal situação. Então vamos lá, ver qual que está apresentando a maior densidade demográfica. Bangladesh, né? O Bangladesh vem aí na primeira posição nessa questão da maior densidade demográfica, 966 habitantes por quilômetro quadrado, né? E está bem acima dos demais países aí, né? Qual motivo pode explicar isso, gente? O tamanho do território, né? Bangladesh não tem uma área, uma extensão territorial tão grande, e isso faz com que a densidade demográfica aumente, ok? Por exemplo, se a gente pega a China, que é primeiro aí, né, o país mais populoso do mundo, vai ter uma densidade demográfica bem menor que vários outros países, porque a extensão territorial do país é grande, né? Beleza? A Rússia, por exemplo, a Rússia tem uma população considerável, né? Está em sexto lugar, mas em termos de densidade demográfica, ela é baixíssima porque sua extensão territorial é muito grande. Então só tem 9 habitantes por quilômetro quadrado. Inclusive é a que menos tem densidade demográfica aí. Por quê? O território é muito grande, ok? É aquela questão que eu falei com vocês lá do que eu tenho. Até dei o exemplo para vocês dos dois campos de futebol, ok? Na aula que eu a videoaula que eu dei para vocês. Atividade 5. Observando a população absoluta e relativa, para qual dos países você mudaria? Por quê? Bom, é claro que mudar para um país tem várias questões, até pessoais, que a gente observa, mas observando só isso, né, e não olhando o pessoal de cada um, se a gente olhar a população absoluta e relativa, né, em termos de menor densidade demográfica, talvez o país melhor aí seria nessa questão seria a Rússia, né, porque a densidade demográfica é muito baixa, né. Estados Unidos também não tem uma densidade tão alta, o próprio Brasil, né, mas aí o Brasil vai ter a questão de a Rússia também vai ter isso, mesmo no geral, ela tendo uma densidade demográfica baixa, ela vai ter áreas de maior ocupação, né? Maior concentração. O Brasil também. Então, se a gente for observar esses dois quesitos, talvez a Rússia seria o melhor país para se mudar, né? Porque não vai ter uma concentração populacional tão grande em um determinado local, ok? Então é isso aí, pessoal. Correção da segunda semana aí vocês olhem, observem essa aula para corrigir as suas atividades.